Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amados, o tema proposto para a nossa reflexão nessa noite está ali: prevalecendo em tempos de crise. Você pode repetir comigo? Prevalecendo em tempos de crise. E um personagem cuja história é impossível a gente ler na Bíblia sem se emocionar, é a história de José. É a história de José. E nós vamos ler esses versículos de Gênesis 45, de 26 a 28. E nós vamos fazer a contextualização desse momento da vida de José. Ele não aparece nesse texto, mas se fala muito dele. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 45, de 26 a 28. E lhe disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. E Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que morra. Irmãos, essa história é linda, a história de José. José era um de 12 filhos de Jacó, e a Bíblia registra que José era o filho mais querido, mais amado de Jacó. Alguns criticam o fato de Jacó ter transparecido essa predileção, mas aquele sentimento de Jacó por aquele filho José gerou nos demais irmãos um ciúme até doentio. E José era um jovem sonhador. Deus colocou no seu coração alguns sonhos. Primeiro, ele sonha que ele estava colhendo feixes no campo, junto com seus irmãos, e que os feixes se curvavam perante o feixe dele. E ele contou o seu sonho, e aquilo instigava nos seus irmãos uma inveja, um ciúme mais forte ainda. E ele chegou a sonhar que mesmo o sol e a lua se curvavam perante ele, dando a entender que seu próprio pai e a sua própria mãe também haveriam de conferir a José uma liderança no seio da sua família. E José era um filho obediente, porque numa certa ocasião, seus irmãos mais velhos, ele só tinha um irmão mais novo, Benjamim era um filho também muito querido de Jacó. Seus outros irmãos mais velhos estavam no campo, e a Bíblia registra que José não trazia notícias boas dos seus irmãos ao seu pai. Os seus irmãos eram gente ruim, e mesmo assim, ele atende à orientação do seu pai, ao pedido do seu pai, e vai atrás dos seus irmãos no deserto. E lá, andando errante, ele não encontrou seus irmãos. Ele podia alegar ao pai: olha, não encontrei, voltei. Mas ele procura de forma diligente informações acerca do paradeiro dos seus irmãos. E ele ouve: eles estão em Dotã, e ele vai a Dotã.
ele obedece seu pai, até cumprir o pedido, a ordem do seu pai. E lá encontra seus irmãos. E os irmãos, quando avistam José, conspiram entre si. Lá vem o tal sonhador. Vamos matar José e vamos ver em que vai dar os sonhos dele. Um dos irmãos usa de um estratagema de forma a preservar a vida de José. Mas aqueles homens, aqueles seus irmãos, o jogam num poço, num fosso. E, diante da indefinição do que iam fazer com aquele jovem, eles observam uma caravana de midianitas e vendem José como escravo, como mercadoria, como descartável. E José, preso como escravo, é levado para o Egito. E lá ele é negociado por aqueles comerciantes e o vendem como escravo, como mercadoria, à casa de Potifar, um oficial da guarda de Faraó. E na casa de Potifar, José vai crescendo, vai assumindo a administração das coisas da casa do seu patrão. E a Bíblia registra que Potifar colocava tudo na mão de José, porque José estava servindo com lealdade, com fidelidade, e tudo quanto José fazia, Deus fazia prosperar nas suas mãos, e a casa de Potifar prosperou pela presença de José naquela casa. Mas um belo dia, a mulher de Potifar colocou os olhos em José e o assediou sexualmente. José manteve-se firme, resistiu, e a mulher chegou o dia de atacá-lo, e ele saiu correndo, e ela arrancou as suas roupas, e diante daquela recusa de José, ela então começa a gritar e tenta inverter os papéis, dizendo que José que tinha tentado forçá-la sexualmente. Resultado disso, José vai parar na cadeia, na prisão. José foi vendido aos 17 anos de idade e pegou essa cadeia por longos anos. E na cadeia, os carcereiros viram que em José é um espírito excelente, e José começou a colaborar com a administração do presídio. E de repente, José era a pessoa que administrava o presídio, mesmo estando sob condenação. E dentro da cadeia, José interpreta o sonho de duas pessoas, o copeiro e o padeiro do rei. E a interpretação do sonho, José revela aqueles homens, e acontece exatamente o que José havia interpretado dos sonhos daqueles homens. E ele falou com o copeiro do rei: você em 3 dias será restabelecido ao seu cargo, eu só peço a você que você se lembre de mim. E o copeiro do rei foi restabelecido ao seu cargo, mas não se lembrou de José, e José mofa na cadeia. Aí Faraó tem um sonho, na verdade 2 sonhos, e nenhum dos seus sábios, dos seus eruditos do Egito Antigo, a maior potência mundial da época, nenhum dos seus cientistas conseguiram interpretar o sonho do faraó. E aí o copeiro, só nesse momento, se lembra de José, que havia interpretado o seu sonho. E José é chamado às pressas.
E José ouve o sonho de Faraó. 2 sonhos. Interpreta o sonho e diz: ó, na verdade, esses 2 sonhos é um sonho só. Porque o primeiro sonho, umas espigas, 7 espigas, bonitas, grandes, saudáveis. Depois, 7 espigas fracas, mirradas, ruins, doentes. As 7 espigas ruins, doentes, devoram as 7 espigas boas. E depois o outro sonho: 7 vacas gordas, fortes, e depois 7 vacas magras. É uma expressão até universal, tempo de vacas magras. 7 vacas magras que saem do rio Nilo e devoram as vacas gordas, e mesmo tendo devorado as vacas gordas, continuam magras, caquéticas, esqueléticas. E José dá interpretação a Faraó: olha, os 2 sonhos é a mesma coisa, virão aí 7 anos de fartura, 7 anos de chuva, de abundância, de fartura, e depois virão 7 anos de fome. E os 7 anos de fome serão tão severos que não vai haver lembrança dos 7 anos de fartura. É um sonho só do Faraó. E ele recomenda a Faraó: construa celeiros em toda a terra do Egito, constitua administradores, de forma a haver provisão para os tempos maus, para os anos que advirão. E Faraó, diante daquele conselho de José, chega à conclusão: onde eu vou achar em todo o Egito uma pessoa tão sábia quanto José? E nomeia José governador de todo o Egito. E José começa a trabalhar com Faraó, constrói os celeiros, as cidades, nomeia administradores e vai enchendo com fartura a terra do Egito. Passaram 7 anos de fartura, e aí começaram a vir os 7 anos de fome severa sobre a terra. Em toda a terra havia fome, mas no Egito havia fartura. E toda a terra vinha adquirir os produtos do Egito, porque no Egito havia silagem, havia os armazéns. E numa dessa vieram os irmãos de José. A fome severa na terra deles, vieram adquirir mantimentos e levaram mantimentos. E disseram que tinham um filho mais novo, e o outro filho já não existia porque havia sido assassinado, mas o outro irmão estava ali, era José. E ele então, para provar que eles tinham ainda um filho mais novo, vivo, Benjamim, ele então prende um dos irmãos e fala: vocês vão voltar aqui, ele só vai sair quando vocês trouxerem o irmão mais novo. Eles voltam a Jacó, seu pai, e Jacó não permite que Benjamim os acompanhe, porque já tinha perdido José e não admitia perder também a Benjamim. E aí eles esgotam aqueles mantimentos que levaram por ocasião da primeira visita, e quando começa a escassear o mantimento, então Jacó concorda que eles possam levar Benjamim a essa visita ao Senhor do Egito, e voltam ao Egito na presença de José. Nesse momento foi que José se deu a conhecer a seus irmãos, uma cena de muita emoção, não contém o choro, e se dá a conhecer a seus irmãos, e fala: eu sou José,
a quem vocês venderam para o Egito. E o texto que nós lemos, os irmãos voltam e anunciam a Jacó tudo isso. E o texto diz que Jacó ficou como que sem conseguir respirar, diante de tamanha emoção do filho ainda vivo. Mas nesse processo, José prevaleceu no tempo da crise, E eu queria refletir com os irmãos acerca desse tema, prevalecendo em tempo de crise, com 4 dicas práticas para nós observarmos, para também, assim como José, prevalecermos em tempos de crise. Em primeiro lugar, irmãos, primeira dica para prevalecermos em tempos de crise: enfrente a crise com serenidade. Enfrente a crise com serenidade. Há uma oração ensinada em muitas partes, a oração da serenidade. Que oração é essa? A oração diz mais ou menos o seguinte: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso mudar e sabedoria para discernir a diferença. Sabedoria para discernir a diferença. Em primeiro lugar, irmãos, vamos praticar essa oração da serenidade, porque a cura emocional, ela começa quando a gente aceita aquilo que nós não podemos mudar. A crise está aí, a situação está aí, algumas situações nós não podemos mudar e nós temos que aceitar. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Estudiosos afirmam que 90% das causas que nos preocupam, das coisas que nos preocupam, nós não podemos mudá-las. E muitas vezes ficamos ansiosos em razão disso. Nós não podemos mudar o clima, nós não podemos mudar o tempo, o tic-tac do relógio, nós não podemos mudar o passado, nós não podemos mudar a escolha de outra pessoa. Os irmãos de José escolheram vendê-lo, e José não podia mudar isso. Nós não podemos mudar o que está certo, o que está errado, nós não podemos mudar o diagnóstico de uma doença, mas nós podemos mudar a nossa atitude, a nossa personalidade, os maus hábitos, podemos mudar até de emprego, podemos mudar o nosso casamento antes que seja tarde. Há coisas que nós podemos e devemos mudar. Como saber a diferença? Pedindo a Deus que ilumine o nosso coração, a nossa mente, falando com Deus em oração, entregando todas as coisas, toda a nossa vida ao Senhor. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, mas José enfrentou com serenidade o que lhe sobreveio. A Bíblia diz, tem um texto que é muito simbólico, lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, que o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 8 diz exatamente isso. As maiores lições da vida a gente aprende em dia de sofrimento e não em dia de festa. Mas em segundo lugar, irmãos, além de praticarmos essa oração da serenidade, em segundo lugar, pare de fazer o jogo da culpa. Pare de fazer o jogo da culpa. Você pode repetir comigo? Pare de fazer o jogo da culpa. Como é que é esse jogo da culpa?
O jogo da culpa é uma daquelas brincadeiras que a gente aprende desde criança, desde a mais tenra idade. É uma criança que tropeça numa cadeira e chuta a cadeira botando a culpa na cadeira. É aquela mania que nós temos de colocar a culpa em alguma coisa ou em alguma pessoa, sempre. Jesus ilustra muito bem isso com aquela passagem em João 9, quando um homem cego de nascença é apresentado a ele. E aí os discípulos fazem a fatídica pergunta da culpa, do jogo da culpa. Senhor, quem é que pecou para que ele nascesse assim? Foi ele? Foram os pais dele? Foram os avós dele? Quem pecou para que ele nascesse cego? O jogo da culpa, irmãos. Esse jogo jogado da culpa, que nós insistimos em fazer esse tipo de jogo. Se a gente andar aqui perto da nossa igreja, Vila Velha tem uma região conhecida como o Quadrado. Os usuários de crack conhecem essa região perto do hospital Vila Velha como o Quadrado. Se formos lá hoje, vamos ver muita gente dependente de droga, de crack. E aí, muita gente, a sociedade vai perguntar, mas de quem é a culpa? É dele, é do pai dele, é da mãe dele, é da sociedade, é da família. Nós temos essa triste mania de ficar fazendo o jogo da culpa, da culpa sempre. Só que o jogo da culpa nunca traz a cura, nunca traz a cura. Pelo contrário, machuca sempre ainda mais. Em resposta a isso, Jesus tratou logo o problema. Olha, a culpa não é dele, a culpa não é dos pais dele, mas está aí para a gente poder ajudar a situação. Porque nós vamos realizar a glória de Deus na vida dele. Jesus vem e cura aquele homem. Jesus não faz o jogo da culpa. Essa semana, na sexta-feira da semana passada, na verdade, aconteceu um acidente na segunda ponte. O camarada invadiu a segunda ponte na contramão, dirigindo o veículo, pegou um motociclista de frente, o motociclista faleceu, seus 20 e poucos anos de idade, o carro pegou fogo, a moto pegou fogo. Me lembrei de uma história que eu li há algum tempo atrás, de um pai que perdeu o filho também num acidente provocado por uma pessoa bêbada, e esse pai estava revoltado com Deus, querendo colocar a culpa da morte do filho em Deus. Tem gente que faz isso com o jogo da culpa, culpando até mesmo a Deus. O Hélito falou aqui no início, e eu quero reforçar isso. A presente vida, meus irmãos, nada mais é do que uma preparação. Nós estamos aqui em preparação para uma vida que está sendo inaugurada. Não podemos jogar a culpa em Deus, mas muitas vezes esse jogo da culpa, nós somos levados a culpar os outros. E presta atenção nisso, culpar os outros é brincar com Deus. Sabe por quê? Deus não fez a mim e a você como juízes. Todas as vezes que culpamos o outro, nós estamos julgando, estamos sentenciando, estamos dando veredito, nosso veredito naquela situação, jogando a culpa em outras pessoas. Cuidado, porque toda vez que você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você. Tem 3 apontando para você. O que mais tem separado casais, meus irmãos, não tenham dúvida disso, é o jogo da culpa.
um jogando a culpa para o outro. Isso vai abrindo fissuras terríveis nos relacionamentos. De forma que, quando você estiver errado, admita. Mas quando você estiver certo, não precisa dizer toda hora que você está certo. Não julgue, não culpe os outros. E também temos que parar de nos culpar a nós mesmos. Eu conheço a história de um homem que separou da esposa e vivia se remoendo, se perguntando o que ele fez de errado, a culpa, onde errou, até o momento que ele teve a visão de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ensanguentado. E ele entendeu que a culpa dele tinha sido levado por Jesus na cruz do Calvário. Jesus carregou nossas culpas todas, meus irmãos. Ele levou todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas, todos os meus pecados, toda a punição que eu merecia, que cada um de nós merecíamos, ele levou na cruz. E toda vez que você procura recuperar a sua culpa, você está por anular aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso é muito sério. Pare de fazer o jogo da culpa. Cristo me perdoou, por isso eu me perdoarei a mim mesmo. Cristo te perdoou. Não busque culpa para você. Não anule a cruz de Cristo na sua vida. Mas não apenas a oração, da serenidade, não apenas parar com o jogo da culpa. Em terceiro lugar, bata a porta na cara da autopiedade. Bata a porta na cara da autopiedade. O sentimento é o seguinte: as pessoas estão comentando sobre mim, ninguém entende o que eu estou passando, eu não mereço isso, as pessoas não se importam com o que está acontecendo comigo, ninguém passou por coisa pior do que isso. Na Bíblia nós temos aquela passagem de Elias, debaixo do zimbro. Eu quero a morte para mim. Pedro, lá em Tiberíades também. Recentemente refletimos aqui sobre o Salmo 73. O irmão vendo a prosperidade dos maus e começou a sentir pena de si mesmo. E nós somos tentados a levarmos para esse lado. Porque acontece, irmãos, coisas trágicas na nossa vida. Quando uma pessoa querida morre, quando a gente perde o emprego, uma tragédia financeira, o casamento que não vai bem, o filho fugiu de casa, o médico avisa de uma doença incurável, a autopiedade, meus irmãos, vai custar mais caro do que tudo isso. Se nós tivermos esse pensamento, tadinho de mim, faz a pessoa viver do passado e não encarar o presente. Vai fazer mais mal do que o problema em si. O autor Dale Galloway, no seu livro Reconstrua Sua Vida, ele fala de um homem, Bryce, era um grande empreendedor imobiliário. E o sonho do Bryce era se tornar o maior construtor do seu estado. E ele chegou a estar com 175 casas em construção.
O negócio estava indo de vento em popa. Ele estava a ponto de se realizar, de realizar o seu sonho, mas aí veio a crise do mercado imobiliário americano. O preço disparou, a receita caiu, as contas começaram a estourar, ele quebrou, foi à falência. E o Daily Gallup conta que aquele homem ficou deprimido. Deprimido quando acordava, deprimido quando ia dormir, deprimido o dia todo. E ele chegou à conclusão de que o problema financeiro estava menor do que o tamanho da sua depressão, do seu vazio interior, daquilo que estava acontecendo dentro dele. Pior do que o insucesso financeiro e a incerteza de como havia de criar os seus 6 filhos e sustentá-lo, ele entendeu que aquilo que estava dentro dele, a autopiedade, estava custando muito mais caro do que toda aquela situação. E aí ele bateu a porta na cara da autopiedade, levantou-se e foi enfrentar o problema. Da música do cancioneiro popular brasileiro que diz: levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nós temos e não naquilo que nós perdemos. Nosso foco tem que estar nisso aí. José perdeu o pai, José perdeu a mãe, José perdeu os irmãos, José perdeu a casa, José perdeu a pátria, José perdeu a sua própria liberdade. Mas José não se entregou à autopiedade. José não perdeu os seus sonhos. José se levantou para ser líder na casa de Potifar. Foi parar na cadeia. José se levantou para ser líder na prisão, na cadeia. José se levantou para ser governador do Egito. Eu li sobre um homem que tinha uma plaquinha na sua mesa dizendo: eu reclamava porque não tinha sapatos, até que encontrei um homem que não tinha pé. Bata a porta na cara da autopiedade. Em quarto e último lugar, irmãos, uma última dica prática aí para prevalecermos em tempos de crise é transformar nossas cicatrizes em estrelas. Transforme as cicatrizes em estrelas. É muito bonita a história de Thomas Edison. Thomas Edison era um aluno com dificuldade de audição. A professora viu que ele tinha dificuldade e o condenou a ser um aluno desprezado em sala de aula. Foi educado pela própria mãe que o ensinou. E Thomas Edison foi o maior, talvez o maior cientista que o mundo tenha conhecido. Inventou 1001 coisas. E no processo dele inventar a lâmpada elétrica, ele tentou 2000 vezes. Aí foram fazer uma entrevista a ele: o senhor não se sente derrotado por ter tentado inventar a lâmpada elétrica 2000 vezes e teve que fracassar nessas tentativas? Ele falou: não, eu inventei a lâmpada elétrica. E esse foi um processo de 2000 etapas. Thomas Edison transformou cicatrizes em estrelas. Abraham Lincoln também é conhecida a história de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi candidato ao governo do estado de Illinois, perdeu a eleição. Depois disso, com um sócio, montou um negócio que foi à falência. Passou 17 anos pagando dívida.
Apaixonou-se por uma linda mulher que perdeu para a morte. Foi candidato ao Congresso americano, foi fragorosamente derrotado. Tentou um cargo no Departamento de Terra dos Estados Unidos, não conseguiu. Em 1856, foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, perdeu a eleição. Em 1858, foi candidato ao Senado, perdeu a eleição para Douglas, na disputa do cargo de senador. Abraham Lincoln levantou-se para ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. É conhecida também a história de Glenn Cunningham. Glenn Cunningham estudava numa pequena escola que para acender a lâmpada que havia na sala, era uma fogueira que eles tinham que fazer todo dia, que acendiam com carvão aceso do dia anterior, e era ele o responsável e com o irmão. Um belo dia, um incêndio na sala de aula, e eles fugiu, mas o irmão ficou, ele voltou para salvar o irmão, tentou salvar o irmão, que veio a falecer alguns dias depois. Mas Glenn ficou com as suas pernas todas queimadas. E os médicos falaram: você nunca vai voltar a andar normalmente como as outras pessoas. Mas Glenn Cunningham conseguiu um emprego de embalador, onde ele tinha que exercitar suas pernas, e foi fortalecendo suas pernas. E Glenn Cunningham virou um atleta, um corredor. Glenn Cunningham bateu o recorde mundial de 1.500 metros. Glenn Cunningham foi medalhista olímpico da Olimpíada de 1936 em Berlim, com suas pernas cheias de cicatrizes. Transforma as cicatrizes em estrelas. Quero concluir, irmãos, contando a história do pastor. Já contei essa história aqui. Pastor Dale Galloway. Nesse livro que eu citei, recomendo a leitura aos irmãos que puderem. Ele, um jovem pastor de 31 anos, após ter pastoreado 2 igrejas, estava 13 meses à frente de uma das maiores igrejas do estado de Oregon. Naquele curto período dele, 13 meses à frente, a igreja tinha dobrado de tamanho. Por longos anos, o seu pai fora superintendente de sua denominação, seu tio também, o famoso pastor, famílias estruturadas. Nunca tinha havido um divórcio na família. Mas naquele fatídico dia de outubro, sua esposa disse que não o amava, que nunca o tinha amado, que estava deixando ele para sempre, e que levava os 2 filhos embora para o estado de Ohio, a 4.000 quilômetros de distância, que ele era um derrotado e que estava perdendo tudo. E ele registrar lá, irmãos, a oração dele: onde está o Senhor nessas horas, Deus? Não te importas? Não te tenho servido desde os meus 15 anos? Não te tenho empenhado em fazer tudo o que o Senhor deseja? Onde está o Senhor agora? Não te importas que eu esteja me afundando de vez? E ele tinha que pregar sobre a alegria do Natal. E ele pregou sobre a alegria do Natal. E após a sua pregação, ele reúne a igreja e fala que ia ter que se afastar, uma igreja muito conservadora. Contou o que tinha acontecido com ele. Ele perdeu também o seu ministério. Perdeu tudo. Mas ele começou mais à frente a reunir pessoas desigrejadas,
pessoas feridas, pessoas marcadas, pessoas com cicatrizes. E dele Galloway tornou-se o líder da igreja New Hope. E ele registra a seguinte frase: tudo o que a mente puder conceber, eu ousar acreditar, com a ajuda de Deus, posso alcançar. Ele reconstruiu o seu ministério, reconstruiu um lar, reconstruiu a sua vida. José prevaleceu também em seu tempo da crise. José prevaleceu. José, ao final da sua história, recebe o título Zafenate Paneia, o Salvador do mundo, um protótipo de Jesus Cristo. Que eu e você possamos prevalecer nas nossas crises, com a ajuda de Deus, com o amparo de Deus, com a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém.